Que a temporada do Flamengo foi completamente frustrante, com um desempenho aquém do que poderia, e que culminou com uma derrota e uma eliminação completamente vexatória na Libertadores, isso é um fato, e o torcedor tem total razão de reclamar. E nesse vídeo nós vamos ver os 3 maiores erros cometidos pelo Flamengo em 2024, que levaram a uma queda de Libertadores precoce, que levaram a um desempenho tão abaixo daquilo que poderia ter sido, principalmente por conta do investimento e do poderio econômico da equipe. E o primeiro grande ponto é a Pedro dependência. E aqui vai direto na conta do Tite. Por quê? Porque o sistema do Flamengo ele é armado para ter um centroavante. E você tem no Pedro a sua principal referência. Tá? Já que o Gabriel ele não consegue, tanto fisicamente nos últimos anos, quanto tecnicamente agir como centroavante. O Gabigol nunca foi um centroavante. E o Pedro, ele se encaixa completamente na filosofia e na ideia de jogo do Tite. E não à toa, tá? Quando o Pedro sai do time, há uma derrocada técnica absurda. Com o Pedro, nesse ano de 2024, o Flamengo fez 43 jogos com ele atuando, sendo que ele marcou 30 gols. Pouco menos da metade dos gols da equipe. Cara, ele teve 38 participações em gols. A gente está falando de um centroavante que não é rápido, que não é completamente móvel, mas que é letal. Ele não é um centroavante, por exemplo, como o Rony atua no Palmeiras. Já atuou como centroavante, mas ele tem a velocidade a favor dele. O Pedro não tem isso, ele tem a técnica. E ele conseguiu fazer 38 participações em gols em 43 jogos. Isso é absurdo. E com ele em campo, o Flamengo teve incríveis 67% de aproveitamento. É incrível como o Flamengo sentiu falta do Pedro e como ele, sem estar ali na área para poder receber os cruzamentos, para conseguir matar a bola, ser aquele pivô também, o Flamengo não consegue ter alternativas. E sem ele, já foram 14 jogos desde a lesão, 4 empates, 6 derrotas, 4 vitórias. 33% de aproveitamento. Gente, isso aqui diz tudo, tá? Desde a lesão que ele teve na seleção brasileira, o que é um pouco complicado, porque o Pedro merece ser convocado, ele se machuca justamente no ambiente que ele não frequenta tanto, né, que é a seleção brasileira. Mas fica nítido, o Flamengo estava dependendo do seu centroavante. Apesar de ter um grande meio-campo, apesar de ter bons pontas, o Flamengo estava dependendo do seu centroavante. E sem o Pedro, a equipe não andou de jeito nenhum. Então, o maior erro foi depender de apenas um jogador, sendo que você tem um elenco completamente estrelado, que é uma seleção, e comparada a praticamente todos os times da América do Sul, o Flamengo tem uma baita de uma seleção e não consegue usufruir de todos os seus talentos para dividir as responsabilidades e jogar apenas em um. O segundo ponto é a falta de alternativas táticas, e isso caminha junto com o primeiro grande erro. Que é o seguinte, isso aqui vai direto para a conta do Tite também, tá? Que se você não tem plano B, cara, fica muito complicado defender. Apesar de ter várias pessoas que sempre defendem o trabalho do Tite, e eu sempre gostei e tentei ver de uma outra forma, sem ser um meio popular, de só ficar falando que ele é ruim, que ele é um técnico limitado e tudo, eu tentei entender de uma outra forma. Porém, ele acaba de sair da seleção brasileira, ele tem uma outra seleção na mão e ele repete o mesmo erro, que é o seguinte, só se basear em cima de um ou dois sistemas táticos. O Flamengo ele joga ou no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, não foge disso. O Flamengo ele não consegue jogar, por exemplo, com 2 atacantes, com 2 centroavantes, ele não consegue ter essa opção. Ele só faz essa opção quando ele perde a sua principal referência. E aí eu vou fazer uma comparação com o Abel Ferreira, no caso. O Palmeiras ele vive ou jogando com 3 zagueiros, ou jogando com 2 laterais, às vezes com 4 laterais, que o torcedor já ficou maluco, mas isso aconteceu. 2 volantes, 1 volante, 2 atacantes, 3 atacantes, 1 atacante só. Então você vê que o Palmeiras ele consegue se resguardar devido às alternativas táticas que o Abel Ferreira consegue colocar em campo. E isso o Tite não consegue fazer. O Flamengo ele gira em torno de uma limitação tática que o Tite não consegue resolver. Se não tá dando certo laterais, tira os laterais, joga com 3 zagueiros. Não consegue com 3 zagueiros, caramba,
Vamos tentar fazer alguma outra coisa. E isso não acontece. Ao ponto de que se o Flamengo tivesse se preparado para talvez, na ausência de um Pedro, jogar com um falso 9, ou jogar com 100 pontas, ou você improvisar algum outro atacante para poder fazer um papel de centroavante, isso não aconteceu. O Flamengo ou ele tinha o Pedro ou ele tinha que apostar na estrela do Gabigol, sendo que o Gabigol ele não consegue mais entregar aquilo que ele entregava em 2019, por exemplo. E aí você fica um time completamente pregado e um time sem ter o que fazer. E isso, infelizmente, cabe sim na conta do técnico. Tá? Alternativa número 3, né, que é o terceiro grande erro. A falta de apostar na base. E aqui você tem alguns fatores, tá? Não só culpa do técnico, mas também culpa da comissão de diretoria e da própria comissão técnica também, tá? Que é o seguinte, a maioria dos clubes brasileiros só começam a olhar para a base quando você tem uma quantidade muito grande de lesões. E isso aconteceu com o Flamengo também, por quê? Porque acabou precisando da base no momento em que você teve uma quantidade de atletas titulares muito machucados. Teve o De La Cruz, teve o próprio Arrascaeta, o Pedro, o Cebolinha, o Luiz Araújo, só aí a gente já tá falando de uma porrada de jogadores. Só que no momento de alta, você vê que o Flamengo ele já estava bem com a sua base. E aí o que custa você chegar e conversar com o Felipe Luiz, ídolo do Flamengo, que tá fazendo um grande trabalho na base, sendo campeão mundial com os garotos, um título inédito dentro do Maracanã, perguntar, olha só, esse jogador aqui eu posso aproveitar? Eu não posso aproveitar? Olha, eu posso colocar ele só para ele sentir o ambiente dos jogadores profissionais? Isso não acontece. E aí você fica no limbo quando acontece lesões como de fato atrapalharam o Flamengo. O Flamengo ele também deixou de ter um resultado, uma consistência, porque teve uma alta quantidade de lesões. Mas por que só olhar para a base quando isso acontece? Olhe-se para a base quando você está no momento de alta. Então você deveria ter aproveitado melhor os garotos do Ninho. E isso não aconteceu com o Tite, não aconteceu com a sua comissão técnica, e aí você acaba dependendo de alguns fatores de urgência para conseguir utilizar um ativo tão valioso hoje no futebol brasileiro, que é a base, e não conseguem entender isso. Juntando a isso, eu colocaria um quarto item de culpa, né, do Flamengo, que seria a falta de iniciativa dos próprios jogadores. Você pega o elenco do Flamengo e ele é um time completamente técnico. Ele é um time que ele consegue ter posse de bola, ele consegue ter velocidade na hora que precisa, ele consegue desarmar muito fácil. Porém, quando você tem uma limitação apresentada pelo seu treinador, que infelizmente aconteceu com o Tite, tá? Isso está muito nítido. Você precisa fazer algo diferente dentro do campo. Isso não aconteceu com os jogadores do Flamengo. Visto isso na partida contra o Peñarol. O time não finalizava no gol. O Flamengo ele teve 77% de posse de bola, mas a finalização que é preciso para vencer, e principalmente um time que precisa reverter o resultado de uma derrota no jogo de ida, não aconteceu. Os próprios jogadores, parece que na hora que pegavam a bola, eles queriam a jogada mais enfeitada, um excesso de preciosismo, ao invés de clareou, bateu. E aqui eu vivo fazendo comparação com a equipe de Abel Ferreira. O Palmeiras jamais teria uma postura tão apática, tão preciosista quanto teve o Flamengo. O Palmeiras ele não tem a mesma qualidade do Flamengo, mas ele tem uma capacidade técnica, uma capacidade mental de até conseguir igualar ou superar, mesmo não tendo a mesma qualidade. Por quê? Isso é treinamento unido a uma mentalidade. E quando os próprios jogadores não entendem isso, fica muito complicado reverter a situação. Então não tem cabimento você terminar o jogo com menos de 20 finalizações, sendo que você perdeu no jogo de ida e você tem muito mais qualidade que o adversário. E aí eu vi várias pessoas falando que tem que respeitar o Peñarol, que é um time grande, uma camisa gigante.
Sim, tem que respeitar pela camisa, mas quando você pega a folha salarial e a quantidade de tempo que o Peñarol não chegava numa semifinal, que ele não chegava desde 2011, quando enfrentou o Santos na final, você vê que a disparidade entre Flamengo e Peñarol aumentou muito. O Flamengo é o time mais rico da América do Sul. O Flamengo, se você pegar vários jogadores que atuam no Flamengo, você poderia colocar na seleção brasileira tranquilamente, porque ou eles já passaram pela seleção brasileira, ou eles já experimentaram o grande mercado da Europa, ou já foram muitos campeões no Brasil. Não tem o que dizer. Então, os próprios jogadores conseguem entender quando a tática não está fluindo, eu preciso resolver. E isso não acontece. Isso não acontece. Tá? Então, os jogadores também possuem culpa. E aí, você começa a se perguntar, se a maioria dos erros está sobre o técnico, você teria contratado o Tite lá no início do trabalho dele, ou seja, no meio do ano passado? Porque o torcedor ele pode se perguntar agora, cara, eu teria contratado o Tite ou não? A maioria da resposta vai ser levada para o não, isso é um fato. Agora que a gente vê o resultado. Mas quem você contrataria no lugar dele, sendo que vários perfis de técnicos já passaram por lá? Fica difícil a gente responder. Mas um fato é, o Tite não conseguiu fazer um bom trabalho no Flamengo, o time não deu liga, o que parece é que o Tite não vai conseguir reverter a situação, porque na entrevista do jogo da eliminação da Libertadores ele se pareceu completamente apático. E principalmente ele não consegue cumprir aquilo que ele prometeu. Aquilo que ele prometeu não é uma declaração polêmica que foi feita, que ele prometeria gols contra o Peñarol, não é nada disso. Mas sim alcançar um equilíbrio que não foi alcançado e ter uma consistência defensiva que não aconteceu. O Flamengo sofre gol quase todo o jogo. Isso não acontecia com o Tite do Corinthians, isso não acontecia com o Tite da Seleção Brasileira. O Tite não conseguiu fazer mais com aquilo que ele mais poderia, porque peças ele tem, tempo ele tem, tá? Aliás, ele já está há mais de um ano no cargo, ou seja, ele tem tempo, ele tem peças e ele tem investimento. Infelizmente, o Tite não conseguiu dar certo no Flamengo, tá? Então, sim, a maioria da culpa está sobre o técnico, mas o restante a gente consegue dividir sim. Departamento médico, que não consegue recuperar seus jogadores, tem muitas lesões constantes. Os próprios jogadores também têm culpa também, que não conseguem ter iniciativa. Tudo isso juntando para uma temporada de rendimento completamente aquém do que o Flamengo poderia. Mesmo estando na semifinal da Copa do Brasil, a gente sabe que caiu de forma precoce na Libertadores, mesmo sendo umas quartas de finais. E que no Campeonato Brasileiro está com rendimento ali, ok, mas pelo que a equipe pode, sabe que poderia estar brigando pela liderança e já está 11 pontos atrás do Botafogo. Então o Flamengo ele tem que rever, ano eleitoral se aproximando, vamos ver o que a diretoria vai fazer daqui para frente. Eu quero saber se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal e tamo junto e até a próxima. Valeu!